Quando você pensa em terapia, o que vem na sua cabeça? Que é só desabafar, que é chorar, que é olhar para o passado? Muita gente ainda enxerga dessa forma, mas a verdade é que terapia pode ser muito diferente do que muita gente imagina. E no vídeo de hoje eu quero te falar de forma simples como a terapia funciona na prática. Oi, eu sou a Cris, sou psicóloga especialista na terapia cognitiva e comportamental. Seja muito bem-vindo ao canal Psicologia para a Vida. Desabafar alivia muito quando você vai para um café com uma amiga ou um amigo, você se sente mais leve por conversar com aquela pessoa, mas isso não é exatamente terapia. A terapia é um processo estruturado que promove mudanças emocionais e comportamentais. E aí, falando especificamente da terapia cognitiva e comportamental, a TCC, que é a abordagem que eu utilizo aqui, ela é uma abordagem que promove uma experiência de descoberta e de aprendizado prático. O que isso significa? Que você não vai para a terapia só para conversar sobre os seus problemas, só para desabafar como você está se sentindo naquela semana. A gente tem um objetivo e uma direção dentro da TCC e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. A primeira coisa que fazemos na terapia é o que eu chamo de construir um mapa de funcionamento. É realmente mapearmos juntos como você funciona, como você pensa, como sente, como reage diante das situações, como você está mantendo os padrões de comportamento, repetindo eles e muitas vezes fazendo você viver no modo automático e não estar vivendo a vida que você quer, alinhada com seus valores, com seus objetivos. Então, a gente vai fazer isso, entender como está o seu funcionamento hoje e a partir dali traçar então um plano e objetivos que vão te levar para a vida que você quer. É mais ou menos como colocar luz naquilo que você não está conseguindo enxergar sobre você mesmo para te levar a novos caminhos. Eu vejo a terapia como se fosse abrir uma nova trilha, um novo caminho. Imagina que você está a vida inteira andando pelo mesmo caminho naquela mata fechada e a partir da terapia a gente consegue então abrir novos caminhos. Se você é uma pessoa, por exemplo, que reage com raiva diante de algumas discussões, na terapia a gente consegue então entender melhor como que acontece isso, por quê, de onde vem, quais são as interpretações, quais são as experiências que você teve na sua vida que fizeram com que você aprendesse a se comportar dessa forma. E ali na terapia a gente aprende então formas melhores, mais saudáveis de lidar com essas emoções, com a emoção da raiva, aprende habilidades emocionais para regular essa emoção, aprende como você pode se comunicar, como você pode estabelecer limites, como você pode então lidar de forma diferente nas mesmas situações. E quando você pega esse aprendizado de dentro da terapia e começa a aplicar ele fora da terapia, isso vai construindo ao longo do tempo um novo padrão de comportamento. A terapia não é só insight. Hoje em dia é muito fácil entrar na internet e encontrar ali vários insights, frases prontas, psicólogos falando de várias coisas sobre comportamento, sobre emoções, mas colocar em prática, viver e mudar o seu padrão de comportamento é outra coisa. E é exatamente isso que a terapia proporciona, esse ambiente seguro e colaborativo, onde você vai na terapia, pratica, aprende, e pratica aquilo que você precisa para o dia a dia. Por exemplo, uma das premissas centrais da TCC é que os nossos pensamentos não são fatos. E quando a gente começa a questionar os nossos próprios pensamentos, começa a aprender essa habilidade, a gente não nasce com ela, mas na terapia a gente aprende justamente isso, a olhar para os nossos pensamentos e fazer aquela separação entre quais são os pensamentos que são fatos, que são verdadeiros, e quais são os pensamentos que na verdade são distorções, são formas que a gente aprendeu a pensar, mas que não nos ajudam na vida real. Então a gente aprende a questionar as ideias que são rígidas, que a gente carrega, a autocrítica excessiva, os padrões de pensamento que a gente carrega como verdades absolutas, mas que na verdade acabam gerando muito sofrimento. Então a gente treina isso dentro da terapia para que você leve isso para praticar fora da terapia também. Agora, se você é a pessoa que funciona bem, trabalha, dá resultado, mas vive com uma sensação dentro de você de que não é bom o suficiente, de que você precisa provar o tempo todo o seu valor, você pode na terapia entender quais são os pensamentos que estão por trás desse comportamento, dessa sensação que fica ali incomodando e muitas vezes travando a sua vida. Alguns pensamentos podem estar associados. Às vezes a gente identifica que você está pensando
que você precisa acertar sempre, que você não pode errar, senão você vai ser rejeitado, você vai ser excluído, ou que você precisa estar o tempo todo provando o seu valor, porque no fundo você não confia em você mesmo, você não acredita bastante em você. Então essas crenças que estão muitas vezes sabotando no nosso dia a dia, nossas relações, nossa vida profissional, a gente consegue mapear na terapia e te ajudar a desenvolver habilidades e recursos para que fora dela você também possa praticar e aí então reforçar novos padrões de pensamentos e comportamentos. E tudo que a gente vai fazendo na terapia é sempre respeitando o contexto de vida que você está vivendo, seus valores, seus objetivos, respeitando seus limites, mas também desafiando você a se desenvolver cada vez mais, a colocar em prática aquilo que você está aprendendo na terapia. Então é na terapia que você desenvolve esses recursos internos, aprende a ter autonomia para resolver os seus próprios problemas. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos e comenta aqui, pode deixar a sua dúvida sobre terapia e aproveita também para compartilhar com alguém que prometeu que iria começar a fazer terapia esse ano.